Boa noite, amigos e amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Chegamos a 31 de dezembro de 2020, um ano conturbado pela pandemia do coronavírus que atingiu o mundo inteiro. Neste mesmo dia, em 2019, anunciava-se o começo do surgimento desta pandemia. E o mundo ficou de pernas para o ar, né? Mas nós vamos hoje fechar este ano com muita alegria e com muita satisfação, porque nós estamos contando aqui hoje com a presença da Maria Essado, que vai fazer esse fechamento do ano para nós. Então, é com muito prazer que a recebemos e vamos elevar o nosso pensamento ao alto, rogando ao Pai, a Jesus, as bênçãos para todos nós, para o mundo inteiro, né? E que nós possamos conviver este final de ano com os nossos familiares, com muita alegria, com muita fraternidade. Maria, então, nós já vamos passar a palavra para você. A Maria vai falar hoje sobre o tempo. É um tema que tem tudo a ver com este momento, com esta transição de ano. Então, Maria, a palavra está com você. Olá, Antônio, muito obrigada. Gostaria de desejar boa noite a todos que nos acompanham e gostaria também de agradecer ao Grupo Espírita Luz e Amor por este convite, por esta oportunidade, que faço na pessoa do Antônio Carlos, a quem tenho a honra de tê-lo como sogro, e é uma alegria muito grande estarmos aqui, conectados através da internet, mas também e especialmente através dos nossos sentimentos, dos nossos corações. Espero que em breve nós tenhamos a oportunidade de estarmos juntos pessoalmente, aí em Franca, no Grupo Espírita Luz e Amor, mas enquanto isso não ocorre, vamos aproveitar os recursos tecnológicos. E então fica aqui os nossos sinceros agradecimentos. E como Antônio Carlos já bem iniciou, nós nos propomos a trazer algumas reflexões nesta oportunidade em torno do tempo. E por que foi escolhido exatamente esse tema para trabalharmos nesta noite? Exatamente porque nós estamos no dia 31 de dezembro de 2020, ou seja, o último dia deste ano. Como o Antônio Carlos já mencionou, foi um ano de fato muito desafiador para todos nós. O mundo conheceu o coronavírus, um vírus que surgiu lá em Wuhan, na China, e que rapidamente se espalhou por todo o planeta, transformando aí a sua transmissão numa pandemia de uma forma muito rápida, e essa pandemia ela trouxe aí consequências bastante difíceis. Muitas pessoas perderam seus entes queridos, seus familiares, muitas pessoas perderam emprego, as crianças deixaram de ir para a escola, nós deixamos de fazer as nossas atividades profissionais de forma presencial, muitas pessoas tiveram acesso à saúde negado, enfim, de fato houve diversas
dificuldades ao longo deste ano, e apesar dessas dificuldades, né, nós precisamos reestruturar a nossa dinâmica social e familiar, mas apesar de todas essas dificuldades, nós tivemos também muitas coisas positivas, né? Um exemplo disso é exatamente o que está acontecendo agora. Nós descobrimos os recursos tecnológicos que nos possibilitam estudar o Evangelho de Jesus, levar o Evangelho de Jesus para milhares de pessoas. Esse é apenas um exemplo que nós podemos retirar aí de proveito desta pandemia. Então, em razão de nós estarmos no último dia do ano, escolhemos tratar sobre o tempo, tendo em vista que quando se aproxima o término do ano, e isso se repete com muita frequência, se repete de ordinário em todos os anos, cada criatura se coloca a fazer um recenseamento íntimo. Todo final do ano, nós nos colocamos a refletir a respeito dos nossos alvos, a respeito das nossas buscas, a respeito da nossa relação para conosco mesmo, da nossa relação para com o próximo e, especialmente, da nossa relação para com o Criador. E essas reflexões, esses questionamentos, eles acabam acontecendo com forma bastante intensa no final do ano, porque nós ficamos com essa sensação de que lá se foram 12 meses e 12 meses novos surgirão, e nós também criamos uma sensibilidade e uma esperança, até mesmo porque o final do ano, antes dele, dias antes, nós temos aí a celebração do nascimento de Jesus, isso ganha um contorno muito propício para que essas reflexões ocorram. Então, todo final do ano essas reflexões ocorrem, e por isso que tratarmos sobre o tempo neste contexto é muito importante, já que é bastante rotineiro a cada final de ano nós estabelecermos uma lista de objetivos, de metas para o ano seguinte. Então, que nós possamos refletir a respeito do tempo antes de elaborarmos essa lista, a fim de que nós possamos traçar aí os nossos alvos, os nossos objetivos, atentos para o tempo. E por isso que foi escolhido esse tema para nós tratarmos nesta noite. E para conversarmos sobre o tempo, eu selecionei, para me auxiliar aqui nas reflexões, uma mensagem do benfeitor Emmanuel, cuja psicografia é de Francisco Cândido Xavier, e essa mensagem é intitulada O Tempo, e ela se encontra inserida no livro Caminho, Verdade e Vida. É a mensagem número 1 deste livro. Todos conhecem. O livro Caminho, Verdade e Vida, ele integra a coleção Fonte Viva, que é de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e essa coleção ela é composta por 5 livros, né? Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso, Ceifa de Luz e Vinha de Luz. Cada um desses livros traz 180 comentários de Emmanuel a passagens evangélicas. Logo na introdução do primeiro livro, o Emmanuel diz que o seu objetivo com a obra é trazer interpretações, trazer as suas reflexões a respeito do Evangelho à luz da doutrina espírita. Então, essa obra é uma obra bastante festejada, muito conhecida, né? E ela é, de fato, um convite para nós melhor compreendermos as lições de Jesus e fazer dessas lições um roteiro para a nossa jornada, para a nossa caminhada. Então, nós vamos trabalhar o capítulo 1º, intitulado O Tempo, do livro Caminho, Verdade e Vida. E nesta mensagem, o Emmanuel, ele seleciona um versículo que se encontra inserido na carta de Paulo, o apóstolo Paulo, aos Romanos. E o versículo é exatamente esse: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Veja que Emmanuel escolheu falar sobre o tempo
para inaugurar o primeiro livro do primeiro, o primeiro capítulo do primeiro livro de uma coletânea, onde ele se dispõe a trazer reflexões, a fazer as suas interpretações aí a respeito de passagens do Evangelho de Jesus. Veja que não deve ter sido à toa que Emmanuel escolheu tratar do tempo neste momento dentro da obra, né? Emmanuel não faz escolhas aleatórias. Cada palavra sua, cada escolha, os seus títulos, eles são bastante significativos, eles trazem em si um significado bastante profundo. Então, essa escolha de tratar o tempo logo de cara, digamos assim, ela é bastante significativa e ele quer, com isso, nos fazer enxergar que refletirmos sobre o tempo é algo essencial. Nós precisamos estarmos atentos ao tempo, como estamos utilizando o nosso tempo, né? Então, ele quis, de fato, destacar a importância de nós refletirmos e valorizarmos o tempo que nos é dado a cada instante. É importante nós destacarmos que quando se trata de tempo, nós encarnados, nós temos muitas vezes a ideia de que o tempo é extremamente escasso, que o tempo é curto, né? Só que isso do ponto de vista material. Então, ao final do dia, nós olhamos para aquela lista que nós fizemos no início da manhã, com os objetivos, com as tarefas a cumprir ao longo daquele dia, e muitas vezes nós verificamos que não demos cabo aí a todas aquelas atividades. E nós ficamos com a sensação de que precisaríamos de mais 14 horas, 10, 15 horas que fosse, para dar conta de todas as atividades que nós estávamos dispostos a realizar naquele dia, né? Ao final do ano, nós olhamos, né, a lista que nós fizemos no ano anterior para verificar se nós demos conta de atingir aqueles objetivos que nós nos propusemos para o ano seguinte, né? Os objetivos pessoais, profissionais, os objetivos espirituais, enfim. Nós olhamos aquilo e às vezes nós verificamos que nós não conseguimos também cumprir com todos aqueles objetivos, né? Há também a ideia de que o tempo, ele é responsável por destruir tudo aquilo que ele mesmo possibilitou que cada um de nós pudesse construir ao longo da nossa trajetória. Para se ter uma ideia, uma das representações do Cronos, que é o deus do tempo na mitologia grega, uma das suas representações é a figura de um pai que engole os próprios filhos. Essa é uma figura bastante chocante, mas ela quer traduzir essa ideia de que o tempo, que é aquele que possibilita criarmos tudo, é ao mesmo tempo aquele que também destrói tudo aquilo que foi criado. Por isso, a figura do pai que engole seus próprios filhos, né? Então, o tempo, ele permite a criação, mas, ao mesmo tempo, ele também promove a destruição. Então, o tempo vai levar a beleza física, vai levar os bens materiais, né, o prestígio, os cargos públicos, isso tudo o tempo, de fato, vai deteriorizar, né? Há quem diga também que o tempo é dinheiro e que, em razão disso, nós precisamos estar o tempo todo conectados, o tempo todo produzindo, para que nós não tenhamos prejuízo do ponto de vista material, né? E nós, diante dessas conclusões, nós verificamos que vai ficando para depois, vai ficando para o ano seguinte, vai ficando para depois da pandemia, enfim, o nosso desenvolvimento espiritual. Então, nós estamos tão preocupados com as atividades do dia a dia, com dar conta daquilo que nós precisamos fazer, porque o tempo, ele de fato está um pouco escasso, nós vamos postergando o nosso desenvolvimento, o nosso aprimoramento espiritual, né? Mas é importante nós nos conscientizarmos, e isso deve acontecer o quanto antes, de que nós somos espíritos imortais, né, que estamos em uma experiência na matéria. E, uma vez atentos para isso, atentos para a brevidade da encarnação,
nós precisamos inserir no nosso tempo eternidade. Precisamos aproveitar o tempo que nós temos aqui, que é um tempo escasso, né, em nosso benefício e em benefício de todos que estão ao nosso redor. E isso tudo a partir da ótica do espírito imortal. Então, enquanto estivermos apegados à ideia de que o tempo é isso aqui que nós temos, dar conta das coisas da matéria, nós não vamos conseguir olhar para a oportunidade, para a experiência que estamos vivenciando nessa encarnação, como algo que pode ser projetado para a imortalidade. Além disso, a partir de que nós olhamos para essa dinâmica, a partir da ótica do espírito imortal, nós teremos fé na vida futura, né? E essa fé na vida futura permite nós concluirmos que o tempo não é nosso inimigo, ele não está correndo contra nós, mas isso desde que nós saibamos aproveitá-lo, saibamos colocar no tempo eternidade. Nós precisamos caminhar em harmonia e em equilíbrio com o tempo, assim como faz a natureza. A natureza, ela opera em silêncio, nós temos aí as 4 estações do ano, e essas mudanças, elas ocorrem de forma silenciosa, e nós precisamos entrar em sintonia com a harmonia, né, em sintonia e em harmonia com o tempo, assim como a natureza o faz. Então, nós notamos que não foi à toa que Emmanuel escolheu tratar do tempo exatamente nessa mensagem. Foi com o objetivo de nos alertarmos para a importância de refletirmos a respeito do tempo. E Emmanuel, ele vai, então, comentar, vai fazer o uso dessa passagem da carta de Paulo aos Romanos, e só para repetir aqui, aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Então, essa é a passagem que Emmanuel vai comentar. E o que é fazer caso do dia? O que é fazer caso? Fazer caso é dar importância, é valorizar. Então, aquele que valoriza o dia, que valoriza as suas 24 horas, está valorizando não só para ele próprio, mas está valorizando para Deus. E que tempo é esse? Qual que é o tempo que Emmanuel está fazendo referência aqui na sua mensagem? Qual é o tempo que Emmanuel quer que nós nos atentemos? Nós não sabemos qual é o tempo que nós teremos aqui, né? Nós temos aí encarnações extremamente breves, algumas encarnações um pouco mais longas. Nós não sabemos quanto tempo nós temos nesta oportunidade. Sabemos que houve um planejamento reencarnatório, só que a partir do momento em que nós aqui chegamos, né, com a benção do véu, do esquecimento, nós não vamos ter contato aí com esse período que nós teremos a oportunidade de aqui permanecer. Então, nós precisamos enxergar cada novo dia, cada nova hora, como um talento. Assim como Jesus trabalha a parábola dos talentos, nós precisamos enxergar o tempo recebido também como um talento. Então, cada um vai receber a sua cota parte, cada um vai receber aquele talento, aquele tempo que lhe é devido e que lhe é necessário, aqui nessa experiência reencarnatória, e nós precisamos nos atentarmos para esse talento recebido. Então, nós precisamos reconhecer que o tempo é uma concessão divina, e como tal, nós precisamos fazer bom uso, né? E Emmanuel vai começar aí as suas reflexões. A maioria dos homens não percebem os valores infinitos do tempo. Então, vejam que Emmanuel quer destacar que, apesar do tempo ser curto aqui na matéria, e no início da nossa fala nós trouxemos aí alguns exemplos práticos, nós não damos conta de fazer nem mesmo aquilo que nós nos dispusemos a fazer ao longo de um dia, né? Emmanuel quer destacar que, apesar do tempo realmente ser curto, os efeitos do que nós fazemos com o tempo, eles não são tão curtos assim, porque nós podemos adicionar eternidade ao nosso tempo, a depender, por óbvio, daquilo que nós estamos edificando, a depender daquilo que nós estamos buscando.
a depender dos nossos alvos. Então, se eu tenho por objetivo de vida ter uma ascensão profissional e não me atento para o meu desenvolvimento pessoal, para os meus compromissos com a família, para os meus compromissos para com Deus, não aplico e não vivencio, estudo o Evangelho de Jesus, meu alvo vai estar focado só do ponto de vista da matéria. E aí, realmente, os efeitos daquilo que eu construí, eles perecerão junto com a matéria, né? Trazendo aí a ideia do deus Crono, da mitologia grega. Mas, se nós colocarmos no nosso tempo objetivos outros, né, se nós reconhecermos que nós precisamos adicionar prática do bem, precisamos vivenciar o Evangelho de Jesus, precisamos reconhecer que aqui estamos para o nosso desenvolvimento espiritual, a partir desta concepção, nós podemos dar eternidade para o nosso tempo. Então, veja, nós temos diversos exemplos disso. Eurípides Barçanufo, por exemplo, teve uma encarnação extremamente breve, viveu menos de 40 anos de idade, e quanta coisa nos legou com a sua pequena trajetória aqui nesta encarnação. Nós temos o exemplo de Allan Kardec, que viveu 65 anos na matéria, e ele foi publicar o Livro dos Espíritos quando ele já estava com 53 anos de idade, né? E mesmo assim, esse pouco tempo, ele entregou toda a codificação da doutrina espírita para nós. Temos também o exemplo de Jesus. Jesus, que vivenciou aí seus 3 anos de missão pública, nos legou o seu evangelho, que é algo que a humanidade levará por certos séculos para compreender e mais ainda para colocar em prática aquilo que foi ensinado por ele ao longo daqueles 3 anos de missão pública. Então, vejam, trouxe 3 exemplos aqui dentro da doutrina espírita de pessoas, de espíritos que estiveram aqui encarnados por breve período, né? E mesmo assim nos legaram diversos ensinamentos, e Jesus, que nos legou todo o seu evangelho, ao passo em que ele teve uma missão pública de 3 anos, algo em torno disso. Então, o que nós fazemos com o nosso tempo será ou não levado para a eternidade de acordo com aquilo que nos move, de acordo com aquilo que é o nosso objetivo. E Emmanuel vai continuar os seus comentários. Existem, efetivamente, os que abusam dessa concessão divina. Julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Então, vejam que Emmanuel, mais uma vez, ressalta que o tempo é uma concessão divina. E, como concessão, nós devemos fazer bom uso dela, porque nós seremos instados a prestar contas. Veja que no direito nós temos a figura do comodato. Comodato é um empréstimo gratuito de bem móvel ou imóvel, e neste contrato a pessoa que recebe este bem, ela se compromete em fazer a devolução dele no prazo que foi ajustado. E quem recebe o bem tem o dever de conservá-lo, de dar utilidade, de acordo com o fim que se destina. E no final tem que restituir em bom estado, né, conservação, e prestar contas daquilo que foi feito com aquele bem. Então, vejam, se no campo de vista da matéria, o direito tratou de regulamentar o comodato, impondo àquele que recebe esse bem a título gratuito diversas obrigações, e dentre elas, dar finalidade específica para aquele bem, né, dar finalidade a que ele se destina, conservar aquele bem e depois restituir num prazo ajustado. Se os legisladores fizeram isso, quiçá Deus, com as suas leis imutáveis. Então, nós vamos, sim, sermos instados a prestar contas desse talento que nos foi concedido, dessa concessão divina que é o tempo,
Então, ao final, nós precisaremos justificar o que fizemos do nosso tempo. Então, Emmanuel vai continuar aqui com as suas reflexões. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. E qual que é essa presunção? Ele resgata ali o outro comentário. Por que as pessoas acreditam que o tempo é seu por direito? Por que nós acreditamos que Deus é que nos deve algo? Ao passo que, na verdade, nós que somos devedores, nós somos criaturas, então o Criador não nos deve nada. Então, essa presunção de que o tempo é nosso por direito é uma presunção que inverte a lógica da criação. Então, nós, enquanto criaturas, é que devemos tudo ao Criador, e não o contrário. Então, essa presunção é uma presunção totalmente irracional e que inverte a lógica da criação. Então, nós precisamos afastar essa ideia de que o tempo é nosso por direito e que, por conta disso, eu posso fazer o que eu bem entender. E aí, Emmanuel vai continuar. Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Então, Emmanuel até reconhece, olha, realmente, a criação universal é um patrimônio comum, tudo bem que todos devem gozar das possibilidades da vida. O sol vai nascer para os justos e para os injustos, a chuva vai recair sobre terras onde estão plantados alimentos, sobre terra onde estão plantados substâncias psicoativas, isso vai acontecer, mas Emmanuel continua nas suas reflexões. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na terra em favor de seu aperfeiçoamento atual. Olha que mensagem belíssima. Emmanuel nos chamando a refletir sobre a harmonia das circunstâncias que estão a nosso favor nesta encarnação. Então vejam que a misericórdia divina, ela é infinita. Nós teremos outras oportunidades. Nós tivemos diversas oportunidades ao longo da nossa trajetória espiritual e nós teremos, por certo, tantas outras. Mas nós precisamos refletir na harmonia das circunstâncias que operam para que nós estejamos na família onde nós estamos hoje, no trabalho, exercendo a atividade profissional que nós exercemos hoje, no nosso trabalho no centro espírita, na atividade que nos cabe hoje. Então, há um ajuste de harmonia. Houve, antes disso tudo, um planejamento reencarnatório muito bem estruturado, diversos espíritos, por certo, se mobilizaram, nos auxiliaram, nós exercemos o livre-arbítrio, e no Livro dos Espíritos está exatamente isso, que um dos momentos cruciais do exercício do livre-arbítrio é a escolha pelo espírito das provas que ele irá passar. Então, veja, nós utilizamos o nosso livre-arbítrio para escolher as provas que nós iríamos passar nessa encarnação. Houve diversos ajustes para que nós pudéssemos estar aqui neste momento, em 2020, vivenciando a pandemia, vivenciando esse ano extremamente desafiador em todos os sentidos. Então, nós precisamos refletir a respeito dessas circunstâncias e, a partir dessa reflexão, concluir que nós não temos o direito de perder o nosso tempo. Nós não temos o direito de fazer mau uso do tempo. Então, um exemplo aqui que nós podemos indicar é um exemplo de Públio Lentulus. Públio Lentulus é o personagem retratado no livro Há 2000 anos. Na verdade, é uma das encarnações do Emmanuel. Emmanuel, no livro Há 2000 anos, narra a sua encarnação enquanto Públio Lentulus, um senador romano que viveu a época de Jesus. E Públio Lentulus, ele ainda era bastante vaidoso, orgulhoso, preso à matéria, e ele tinha diversas dificuldades aí para se abrir ao encontro com Jesus. Mas ele tinha uma filha doente, a Flávia, e a sua esposa, Lívia, já estava
totalmente aberta aos ensinamentos de Jesus. Lívia foi uma estrela a iluminar a vida de Emmanuel enquanto Públio, e depois de Lívia falar para Emmanuel sobre Jesus, o Públio Lentulus, né, o Emmanuel, ele procura as escondidas de Jesus, às margens do Tiberíades, e aí ele vai se encontrar com aquele jovem galileu. E Emmanuel fica fascinado com a figura de Jesus. E Jesus capta o pensamento de Emmanuel naquela ocasião. E Jesus faz uma alerta para Emmanuel. Não, meu amigo, não estás sonhando. E isso está retratado no livro Há 2000 anos, de autoria de Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a sua vida. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Então vejam que essas palavras, elas foram ditas por Jesus a Públio Lentulus, a Emmanuel enquanto Públio Lentulus. Mas essas palavras, elas foram dirigidas, na verdade, para todos nós. Então, aqui Jesus está falando para Emmanuel, olha, agora, neste momento, você tem o seu minuto glorioso, minuto esse que será capaz de mudar toda a sua trajetória, mas está no seu querer fazer o uso dele ou não. Você pode fazer o uso dele agora ou daqui a alguns milênios. E essas palavras, elas estão dirigidas a nós. Então, está no nosso querer fazer bom uso desse minuto glorioso, dessa encarnação gloriosa que nós estamos vivenciando, por mais difícil que ela possa parecer. Por mais difícil que sejam as circunstâncias, são circunstâncias que se fazem necessárias para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, contamos com circunstâncias que foram ajustadas por uma equipe espiritual, e é provável que muitos tenham feito grandes esforços para que pudéssemos estar nessa situação hoje. Então, aquelas palavras que Jesus disse para Emmanuel, para Públio Lentulus lá, às margens do Tiberíades, elas podem ser aplicadas hoje, 31 de dezembro de 2020, para cada um de nós. Então, vamos aproveitar esse minuto glorioso, essa encarnação gloriosa, esse ano glorioso, e vamos fazer bom uso das circunstâncias que nós estamos inseridos. Vamos aproveitar esse tempo que nos foi dado. E Emmanuel vai continuar nos seus comentários. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho, então vejam, Emmanuel quer nos fazer refletir sobre isso. Eu estou valorizando o tempo ou eu não estou valorizando o meu tempo? Eu estou entregue à preguiça, à inércia? As leituras que eu faço são leituras edificantes? Eu me dedico a fazer leituras do Evangelho, a estudar a doutrina espírita, ou eu faço leituras que não me agregam, leituras que não trazem qualquer benefício para o meu desenvolvimento espiritual? Eu estou abusando dessa concessão divina que é o tempo? E Emmanuel traz aqui alguns ingredientes que precisam preencher o nosso tempo. Então, veja, ele faz menção aqui à luz, a equilíbrio, a saúde, a trabalho. Então, nós precisamos, a cada minuto, verificar se nós estamos inserindo esses ingredientes que Emmanuel tratou de colocar nessa mensagem quando ele tratou sobre o tempo. Então, recordamos aqui também as palavras que foram ditas a Emmanuel, a Chico Xavier, quando Emmanuel se apresentou para ele e disse que teria uma grande tarefa no campo da mediunidade a desenvolverem juntos, né? Emmanuel disse para Chico que ele precisaria de 3 coisas, digamos assim. Ele precisaria de disciplina, disciplina e disciplina. Então, veja, Emmanuel falou, olha, se você tiver disciplina, ou seja, se você conseguir fazer o bom uso do seu tempo, nós vamos dar conta da tarefa. E veja que Chico deu, né? Ele psicografou mais de 400 livros ao longo da sua trajetória aqui na Terra,
realizou atendimentos de diversas pessoas, famílias aflitas. Enfim, ele deu conta da sua tarefa exatamente porque ele teve disciplina, exatamente porque ele soube bem aproveitar a concessão divina, que é o tempo que lhe foi dado. Então, quantas vezes nós acreditamos que nós não temos tempo para nos engajarmos num trabalho no centro espírita? Então, olha, dessa vez não vai dar, eu tenho muitas atividades para fazer, atividades no trabalho, com os filhos, em casa, não vou conseguir. Mas será mesmo que a gente está conseguindo, está fazendo uso do tempo com disciplina? Ou nós estamos perdendo tempo ao longo do dia com coisas que não nos edificam, e isso impossibilita de nós exercermos uma atividade dentro de uma casa espírita, por exemplo? Ou nós estamos desperdiçando o nosso tempo, os nossos minutos? Recordo aqui que foi perguntado para Emmanuel por que ele tinha tanto conhecimento a respeito do Evangelho, e ele respondeu que ele tinha esse conhecimento porque ele valorizava os minutos. E aí nós podemos até resgatar no livro 50 anos depois, também de Emmanuel, onde ele retrata a sua encarnação enquanto o escravo Nestório, um escravo liberto. Nestório, ali no livro, já há indicação logo no início que ele acordava e já ia estudar. Então, veja, ele não perdia o seu tempo, né? Ele já se dispunha a estudar, ou seja, a aproveitar aqueles minutos que ele tinha para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu desenvolvimento espiritual. E Emmanuel vai continuar aqui com as suas reflexões. Não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muitos raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em todas as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular matar o tempo reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Então vejam que a expressão matar o tempo é uma expressão que realmente ela tem o seu significado e um sentido bastante profundo. Toda vez que nós matamos o tempo, deixamos de colocar equilíbrio, trabalho, saúde, luz no nosso tempo, nós estamos matando a vida, nós estamos matando aquilo que nós poderíamos fazer aqui, aquilo que nós poderíamos adicionar de eternidade ao tempo escasso que nós temos por aqui. E Emmanuel vai continuar. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Então, vejam que há muitas pessoas que passam aí o dia reclamando, entregue à preguiça, à inércia, e não dão cabo aí às suas atividades, mas é importante nós refletirmos que um dia de paz, de harmonia, de iluminação é extremamente importante para a concretização das leis divinas aqui na Terra. Então, eu me coloco a pensar e convido a todos a fazerem essa reflexão. Imagine só um dia em que todas as criaturas encarnadas decidam realmente cumprir com aquilo que deve ser feito, sem reclamar, sem julgar, sem se comparar, sem se diminuir, sem alimentar culpa, raiva, ódio, rancor, apenas dar cumprimento àquilo que tem que ser feito e, ao final das atividades, se dispor a refletir em torno das mensagens de Jesus ou fazer uma leitura edificante de qualquer origem que seja. Imagina um dia em que todas as criaturas aqui encarnadas decidissem agir dessa forma. Com certeza, esse dia seria um dia extremamente iluminado. Nós temos aí o exemplo do que acontece no final do ano, com a proximidade do Natal. Nós percebemos que o ar muda. Nós temos só de diversas almas e estarem refletindo a respeito de Jesus, a respeito do seu nascimento, nós já temos uma mudança da atmosfera que nos envolve. Então, veja, nós estamos aqui, 31 de dezembro, com as mesmas dificuldades que nós
estávamos no início da pandemia e até agravada em razão do tempo que se decorreu desde então. Só que só o fato de nós termos passado pelo Natal, estarmos envolvidos nessa atmosfera espiritual que remete o nascimento de Jesus, nós já sentimos uma ambiência diferente. Então, imagina se todo mundo decidir acordar e cumprir as suas atividades e dar bom uso para o tempo. Nós vamos ter a oportunidade de vivenciar o melhor dia aqui no nosso planeta. E Emmanuel vai continuar os seus comentários. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para, em seguida, recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das encarnações. Então, é possível nós resgatarmos aquele exemplo de Emmanuel, enquanto Públio Lentulus. Naquela oportunidade, o Públio não aproveitou aquele minuto glorioso, assim, imediatamente após. Ele acabou não seguindo aí os mesmos passos de Lívia, e ele acabou perdendo a esposa, e, enfim, só depois que ela desencarnou é que ele foi se despertando para o Evangelho de Jesus. Então, ele não fez uso daquele minuto glorioso logo na sequência, mas nós já notamos uma grande diferença dele, por exemplo, na próxima experiência, a próxima encarnação dele, que ele retrata no livro há 50 anos depois, que é a sua experiência enquanto escravo nestório. Então, vejam, de uma encarnação para outra, ele sai de uma condição de senador e passa para uma condição de escravo liberto, e nós já vemos aí uma diferença extremamente grande no que diz respeito ao estudo e prática do Evangelho de Jesus. Então, ele precisou recomeçar as suas obras, né? Ele começou o seu desenvolvimento ali, mas ele precisou, na outra encarnação, recomeçar aquela obra. E Emmanuel vai continuar. Em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Então, vejam, Paulo já nos afirmava que o tempo deve ser todo dedicado ao Senhor. Então, vejam o próprio exemplo de Paulo, que numa única encarnação deixou de ser Saulo, deixou de ser aquele perseguidor dos seguidores do Nazareno, do Mestre, e se transformou num apóstolo dos gentios, e dentro de uma única encarnação. Por quê? Porque ele aproveitou o tempo que ele teve, logo depois de ser chamado por Jesus, às portas de Damasco. Então, o nosso tempo, ele precisa ser empregado para as coisas de Deus. Nós precisamos refletir sobre quais são os nossos alvos, sobre quais são os nossos objetivos, porque Jesus mesmo já nos alertava: onde está o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Então, nós precisamos, neste final de ano, refletirmos quais serão os nossos objetivos, como nós estaremos fazendo uso do nosso tempo neste 2021 que se avizinha, né? Então, meus amigos e minhas amigas, já partindo aqui para o encerramento, né, faço votos de que possamos refletir, nos conscientizar a respeito do valor do tempo, a respeito dessa concessão divina, deste talento que nos foi concedido, que nós possamos fazer um bom uso dele, nos instruindo, para melhor instruir, para melhor poder servir a Jesus, e também nos melhorar e contribuir com a melhora daqueles que estão perto de nós. E se nós temos aí a notícia por parte dos espíritos, isso está no Livro dos Espíritos, de que a encarnação no plano espiritual ela é compatível a um relâmpago, que nós possamos, então, colocar o máximo de eternidade neste breve período que Deus nos concedeu nesta oportunidade.
E antes aqui de encerrar, eu só gostaria de ler um trechinho do poema Receita de Ano Novo, de Carlos Drummond de Andrade, que é um poema que é bastante relembrado agora no final do ano, e eu gosto particularmente muito dele, mas eu não vou ler ele todo, porque é muito grande, mas fica aqui a referência para que todos façam a leitura, mas eu só gostaria de ler o fechamento dele. Para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, eu adiciono, minha cara, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Então, fica aqui os nossos votos para que tenhamos um bom ano novo, para que possamos refletir a respeito dos nossos alvos, das nossas buscas, e que possamos, em 2020, fazer bom uso do nosso tempo para a concretização das leis divinas aqui na Terra. Então, agradeço, Antônio Carlos, mais uma vez, pelo convite, por esta oportunidade, e reafirmo que é uma alegria muito grande estarmos aqui nesta oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigado, Maria, estreando aqui nas nossas quintas-feiras, com muita propriedade, trazendo para nós esse tema maravilhoso para esta passagem de ano, né, que sempre é bom uma reflexão, né? Nós que já fomos obrigados durante todo o ano a refletir sobre novas saídas, novas soluções diante dos desafios, né? E você trazendo para nós este alerta da reflexão, que é muito importante para todos nós. Nós agradecemos, Maria, a sua colaboração, a sua participação, viu? E eu que agradeço, Tony. Contaremos com mais o ano que vem, 2021, né? Então, nós agradecemos a Deus, a Jesus, mais uma vez, pelo amparo, pela assistência que tivemos, e por todo o ano, né? Por todo o ano, e que possamos fazer essa virada, começar com um alento novo, com um ânimo levantado, e que possamos nos voltar para a prática do bem, do amor, né? Contribuindo, assim, pela paz universal. Que Jesus nos abençoe e nos ampare a todos. Que assim seja.